Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática A do 12º ano, resolvendo aqui um limite, mas naquele tema dos limites segundo ano, ou seja, limites associados também a sucessões. A questão é a seguinte: considera então a função f do domínio de 3 a mais infinito, exceto 4, definida por esta expressão, f de x igual ao quociente entre e elevado a x e o logaritmo neperiano de x menos 3. Considere também a sucessão de termo geral A de n igual a 3 mais 2 a dividir pela raiz quadrada de n. Indica então o valor do limite de f de A de n. Bem, para vocês calcularem este limite, o limite de f de A de n, para nós calcularmos este limite, importa saber, em primeiro caso, é assim aquela primeira coisa que vocês devem fazer, quer dizer, este A de n tende para onde, não é? Para onde é que tende A de n? Eu, para fazer o limite de f de x, eu tenho que saber para onde é que tende o x. Então, a primeira abordagem que vocês devem fazer é perceber para onde é que tende a sucessão A de n. Para este efeito, para perceberem a tendência de A de n, vocês vão então calcular o limite dessa sucessão, de forma a descobrir a respectiva tendência. Então, o limite de A de n, recordem lá que em sucessões só faz sentido estudar o limite com n a tender para mais infinito e nenhuma outra tendência, por isso é que não aparece muitas vezes nos limites de sucessões, só faz sentido estudar com n a tender para mais infinito, o que seria então igual ao limite de 3 mais 2 sobre raiz quadrada de n, assim, com n obviamente a tender para mais infinito. Fazendo então a aplicação de limites, isto dá então 3 mais 2 sobre raiz quadrada de mais infinito é mais infinito e uma constante sobre infinito é zero em limites. Sendo assim, teríamos então 3 mais 0, o que será igual a 3. Mas aqui vai ser importante, neste caso das sucessões, sabermos se é 3 mais ou 3 menos. Como é que nós podemos fazer isso? Reparem que se a 3 vínhamos adicionando uma determinada quantidade e essa quantidade está a ficar cada vez mais pequena, obviamente que será então 3 mais. Para vocês perceberem melhor esta ideia, será 3 mais ou 3 menos, podem então pegar na sucessão e substituir o n por números naturais. E reparem que se o n fosse 1, eu tinha então 3 mais 2 sobre 1, o que dava 5. Se o n fosse, por exemplo, 4, já teria 2 sobre raiz de 4, que é 2, então 2 sobre 2 dava 1, 3 mais 1 dava 4, né? E se continuassem a substituir o n cada vez por valores maiores, vocês percebem que estamos a tender para 3, mas por valores superiores a 3, daí 3 mais. Esta ideia da substituição do n por valores fica muito bem para perceberem se é 3 mais ou 3 menos. Bem, depois então de percebermos a tendência da sucessão, vamos então voltar ao limite e vamos fazer o limite de f de A de n quando A de n tende para 3 mais. Bem, segundo Ein, eu ter o limite de f de A de n quando A de n tende para 3 mais, há de ser a mesma coisa que ter o limite de f de x quando x tende para 3 mais. E para calcular este limite, eu vou-me agora dirigir aqui à função f e fazer a respectiva aplicação do limite. Ou seja, terei então o limite, com x a tender para 3 mais, de e elevado a x sobre ln de x menos 3. Vou substituir o limite, e então isto daria e elevado a 3 mais. Bem, aqui o 3 mais ou menos seria diferente, vai dar e ao cubo. Aqui no logaritmo, teria então ln de 3 mais menos 3. E reparem que 3 mais é um bocadinho mais do que 3. Imaginem 3,1. Então isto seria igual a e ao cubo sobre ln de 0. Que 3 menos 3 dá 0, mas como é 3 mais, é um bocado mais do que 3, há de dar então 0 mais.
Para darmos sentido a este logaritmo de 0 mais em limites, basta pensar na função logarítmica, que é assim, né? Mais ou menos assim esta curva. Isto seria então a função ln de x. Quando eu me aproximo de 0 mais, né? Eu vejo que a função está a cair para menos infinito. E então o resultado deste limite seria então igual a e ao cubo a dividir por menos infinito, e constante sobre infinito há de dar 0. Sendo assim, a resposta correta seria então a resposta A. Fico-me então por aqui quanto a este exercício. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.